Meu prezado irmão, minha querida irmã, prezado amigo, todos aqueles que estão nesse momento nos acompanhando, aos meus queridos alunos e alunas, que Deus os abençoe de uma maneira poderosa. Nesse momento eu estarei gravando aí um breve comentário da lição de número 8, aí da CPAD do segundo trimestre, terceiro trimestre, melhor dizendo, de 2022. Aí uma série de lições da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, lições de adulto, que nós temos feito comentário até aqui. Nesse momento eu vou estar postando um comentário. Desde já eu quero pedir perdão aí aos que acompanham o nosso trabalho. Eu fui acometido aí de uma tosse desde segunda-feira, já faz 5 dias que eu estou tossindo e estava aguardando ter um pouco de melhora para não deixar passar em branco essa semana sem postar nenhum comentário. Mas confesso que não estou com possibilidade de poder falar muito. Espero que eu consiga aqui pelo menos falar uns 20 minutos aí em torno da lição, pois de fato eu não estou bem, estou me recuperando, graças a Deus estou melhorando, mas essa semana foi uma semana muito difícil para mim, muito difícil mesmo. Só consegui trabalhar um dia na semana e vou tentar fazer o comentário aqui dessa lição, a lição de número 8 de 21 de agosto de 2022. A lição de hoje tem como título A Sutileza do Enfraquecimento da Identidade Pentecostal. Esse é um tema muito interessante, gostaria eu de estar com saúde para podermos explanar melhor esse tema. Porém aqui, quando fala da sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal, isso me chamou a atenção, pois é algo que eu tenho, por incrível que pareça, mesmo não sabendo qual seria a lição que nós iríamos trabalhar hoje, ou que entraria essa lição mais especificamente nesse trimestre, uma vez que eu estudo cada lição um dia antes ou na mesma semana em que vou postar o comentário, mas nunca antes do que isso. E aí eu pude observar, analisando esse tema, me lembrou de algo que eu tenho refletido ultimamente em relação à questão da identidade pentecostal. Por incrível que pareça, eu tenho pensado sobre isso, porque ultimamente eu tenho percebido que são muitos teóricos que tentam tratar do pentecostalismo, do movimento pentecostal, os dons do Espírito, etc. E aí eu estava meditando que o mundo espiritual, os dons espirituais, a manifestação do Espírito, ela não é algo para ser discutido, ou discutida a manifestação apenas a nível teórico. Porque uma coisa é eu discutir a teoria sobre os dons espirituais e outra coisa é vivenciar a experiência do Espírito Santo na atualidade. Uma coisa é falar sobre dons espirituais, outra coisa é estar envolvido no ambiente onde a manifestação do Espírito é algo, não vou dizer natural, porque é manifestação sobrenatural, mas algo comum. Então, nesse aspecto, eu tenho percebido que a identidade pentecostal ela tem sido turvada, porque boa parte daqueles que hoje estão analisando o tema, os dons espirituais, batismo no Espírito Santo, são pessoas que são teóricos, que na verdade não experimentaram o poder do Espírito, e às vezes fala, é claro, defendendo e tem que ser assim mesmo, fala julgando ter uma certa profundidade quanto ao tema, mas às vezes o seu conhecimento é um conhecimento apenas teórico. Eu louvo a Deus porque toda a minha vida cristã, desde a minha infância, apesar de hoje não estar congregando diretamente no ambiente pentecostal, mas não deixei de ser pentecostal. Então eu louvo a Deus porque falar dos dons espirituais, falar da identidade pentecostal é algo que eu posso de fato falar por experiência, porque
Eu fui criado no meio pentecostal, também tenho a felicidade de ter experimentado e viver a manifestação do Espírito de Deus na minha vida, o batismo no Espírito Santo, ser criado no ambiente pentecostal, e me dá uma certa tranquilidade para falar de um tema e dizer que o batismo no Espírito Santo, os dons espirituais, não é algo que ficou no passado. Eu nasci e me criei dentro do ambiente pentecostal, presenciando Cristo por meio do Espírito Santo, batizar crentes com o Espírito Santo distribuir dons de variedade de línguas, de operações de maravilha, profecia, etc. Então eu convivi a minha vida toda dentro desse ambiente, e eu sei que de fato esse não é um tema que pode ser tratado apenas a nível da teoria, como se fosse algo que não fosse uma promessa de Deus para a igreja atual. De fato, o batismo do Espírito Santo é algo atual, os dons espirituais é algo atual e são importantes para a vida da igreja. A própria Bíblia diz para nós não extinguirmos o Espírito Santo, não calar a profecia na igreja. Sem a profecia, o povo perece. São várias as advertências bíblicas e, acima de tudo, a experiência. Eu penso que toda a vida com Deus não é uma vida que deve ser simplesmente teorizada. A teoria é bom, sim, a teoria é bom para explicar um fato, porém, a vida com Deus como um todo, desde a criação do mundo, a promessa lá em Gênesis, até a promessa do arrebatamento da igreja, do novo céu, da nova terra, tudo isso são coisas, boa parte delas aconteceram e que é onde acontecer e que o mundo vai experienciar. E o batismo no Espírito Santo, o movimento pentecostal, é algo também para ser experienciado pela igreja. Então, quando nós vemos que pessoas tentam teorizar ou ficam só no campo da teoria sobre o movimento pentecostal, mas não experimentou de fato, não experimenta na atualidade, a gente percebe uma certa distorção, um certo enfraquecimento do que significa verdadeiramente o batismo no Espírito Santo, as manifestações dos dons, etc. Então, como falei, lamento não poder aprofundar nessa revista, mas vou, pelo menos, apresentar a lição. Aí o textual da lição ele vai reaparecer na leitura bíblica em classe, diz: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Atos capítulo 2, verso 4. Não vou comentar porque ele vai aparecer na leitura bíblica em classe. A verdade prática nos apresenta a doutrina do batismo no Espírito Santo e o falar em línguas como sua evidência são um distintivo pentecostal mantido pela nossa igreja. Aqui, quando fala da nossa igreja, está se referindo aqui ao movimento, à Assembleia de Deus, igreja da qual a lição ela faz parte, é publicada. Bem, então o que nós temos aqui? Em primeiro momento, temos aqui que a doutrina do batismo no Espírito Santo e o falar em línguas como manifestação do batismo no Espírito Santo é a identidade da igreja pentecostal. Essa é uma identidade da igreja, vamos dizer assim, pentecostal no seu aspecto primeiro. Essa igreja é a pioneira no âmbito do pentecostalismo. E nesse caso aqui, a Assembleia de Deus faz parte desse primeiro grupo de pentecostais, diferente dos neopentecostais que foram renovados, receberam igualmente o batismo no Espírito Santo, não são diferentes dos pentecostais, vamos dizer assim, ortodoxos. Pode parecer meio contraditório, mas estou falando no sentido do que mantém as bases do pentecostalismo, melhor. Então, de fato, a marca do Pentecoste, ou das igrejas pentecostais, é a crença no batismo no Espírito Santo como uma experiência
que não deve ser confundida com a salvação. Não que alguém não possa receber o batismo com o Espírito Santo, esse revestimento de poder no momento da conversão, pode sim, mas são experiências separadas. Então, para os pentecostais, uma coisa é o encontro salvífico com Cristo e outra coisa é o batismo no Espírito Santo, que é visto e é experienciado como uma experiência à parte, uma experiência distinta da experiência de salvação. E ligado à experiência do batismo no Espírito Santo está exatamente o falar em línguas como sinal de que a pessoa foi batizada no Espírito Santo. A lição aqui, em dado momento, ela aborda algo que eu achei interessante em relação à língua que se fala quando do batismo no Espírito Santo e o dom de variedade de línguas, mostrando que na verdade não são coisas necessariamente diferentes, e a única coisa que muda é o propósito, que há um propósito desse falar inicial em línguas como manifestação ou prova de que a pessoa foi revestida do poder, batizada com o Espírito Santo. E a ideia do revestimento de poder dentro do pentecostalismo é fundamental, porque quando o crente é salvo, ele já recebe o Espírito Santo, é o Espírito Santo quem convence a pessoa do pecado, e o batismo no Espírito Santo seria um revestimento de poder para o evangelismo, para a obra de Cristo, de um modo geral, e para cumprir os propósitos e suprir as necessidades da igreja do reino de Deus. Portanto, a experiência do batismo com o Espírito Santo para os pentecostais, ela não pode estar desvinculada da manifestação do falar em línguas, mesmo porque basicamente todas as manifestações do batismo no Espírito Santo na Bíblia há uma evidência do falar em línguas estranhas. Então esse é um distintivo do movimento pentecostal, vamos dizer assim, clássico. Atos, a leitura bíblica em classe está no livro de Atos, capítulo 2, verso 1 ao 4, e 1 Coríntios, capítulo 12, verso 7 ao 11. Aí no primeiro texto de Atos, capítulo 2, verso 1 até o verso 4, o primeiro verso 1, diz o seguinte: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aqui nós sabemos que aqui o dia de Pentecoste era uma festa judaica, e eles estavam ali em Jerusalém reunidos nessa festa. E após o término dessa festa, antes Jesus já havia 50 dias atrás, ele já havia dado uma promessa de poder derramar, que derramaria do seu Espírito sobre a igreja, sobre os discípulos, que eles ficassem em Jerusalém até que do alto se cumprisse a promessa. E coincidentemente essa promessa ela acontece exatamente no fim da festa de Pentecostes. É bom que deixe muito bem claro que Pentecoste era uma festa judaica. Pentecoste não tem nada a ver com o cristianismo, era uma data comemorativa, uma festa judaica, mas que essa data marcou o pentecostalismo no sentido do derramamento do Espírito, porque foi exatamente nesse tempo que Deus, na sua soberana vontade, cumpriu a promessa do derramamento do Espírito, lá prometido lá em Joel, se cumprindo aqui de uma maneira, vamos dizer assim, total, esse derramar total. Bem, então nós temos aqui que, cumprindo então o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, ali os discípulos, no cenáculo, e aí o verso 2 que diz que de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Estavam ali os discípulos esperando a promessa, certamente ali, quem sabe orando, buscando a presença de Deus, e a Bíblia nos afirma que de repente veio do céu um som, e esse som ele foi percebido como um vento veemente, impetuoso.
Não quer dizer que foi um vento que entrou na casa, em hipótese nenhuma. É que esse som, essa manifestação, ela se deu, ela foi sentida como o som de um vento veemente, impetuoso. Isso também não serve para estar se lançando doutrina de que a manifestação do Espírito só vai dar necessariamente por meio de um barulho, de uma zoada, de um som forte ou coisa e tal. Não necessariamente. Há momentos que Deus opera em meio a um som veemente impetuoso, há momentos que em meio a uma brisa, Deus tem as suas formas de operar segundo o que lhe apraz. Bem, então o texto diz que esse som, como de um vento, veemente impetuoso, ele encheu toda a casa em que eles estavam ali, todos assentados naquela casa, certamente cultuando a Deus. O verso 3, e foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Essa experiência do batismo no Espírito Santo mostra aqui que as línguas vieram sobre eles, e essas línguas foram repartidas sobre cada um. Aqui a ideia de língua repartida fala da manifestação desse dom, ou da manifestação do falar em línguas, como aí no caso a manifestação do Espírito Santo. E o texto diz que essas línguas, como que de fogo, eles viram ali como se fosse uma espécie de línguas. Não tem assim como nós tentarmos necessariamente descrever, mas a imagem que passa aqui não quer dizer que foi necessariamente umas línguas, mas diz que línguas como que de fogo, parecidas com fogo. Isso também não quer dizer que o Espírito Santo é um fogo, e ele manifestou ali como fogo, mas ele pode manifestar como água, como uma pomba, como azeite. Aí são símbolos do Espírito Santo. E essas línguas foram então repartidas para cada um dos irmãos que ali estavam. E o verso 4, que é o verso aí do texto áureo, diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Então, naquele momento, quando da distribuição das línguas espirituais, todos foram cheios do Espírito Santo. Aí as discussões em relação às línguas, se eram línguas estranhas ou estrangeiras, pelo contexto a gente percebe que não pode se descartar que eram línguas estrangeiras, porque os homens que ali estavam, quando eles saíram, eles começavam a falar em línguas e a profetizarem. Cada um ali daqueles homens que estava ali em Jerusalém, vindo de várias partes do mundo, ouviam os discípulos ali falando, profetizando na sua própria língua. Então, certamente, línguas estrangeiras. Mas isso não invalida que essas línguas estrangeiras eram uma capacitação do Espírito Santo. Ou também não descarta a hipótese de serem línguas, de fato, estranhas no aspecto de línguas espirituais, que já eram traduzidas pelo próprio Espírito Santo ao ouvido daqueles que as ouviam. Então, são possibilidades de leitura. Uma coisa é indiscutível, e a Bíblia deixa isso bem claro, que aqueles que falavam naquelas línguas, eles nunca as haviam aprendido antes, eles estavam sendo capacitados pelo Espírito Santo quando do momento do batismo no Espírito Santo. Então o texto ele deixa bem claro que todos foram cheios do Espírito, e como evidência, como manifestação de estarem cheios do Espírito, eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então nós temos aqui uma afirmação bíblica de que a manifestação do Espírito se deu nesse momento, quando do batismo no Espírito Santo, no falar em outras línguas. Se línguas espirituais, se línguas estrangeiras, não importa, era uma obra do Espírito Santo, e a manifestação foi falar em línguas, não só nessa como em outras ocasiões. E o texto diz que cada um falava conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse, já mostrando que era uma capacitação espiritual. Então esse texto aqui do verso 4, ele é o coração, a base, vamos dizer assim, ele é o distintivo do movimento pentecostal, de defender que de fato
o batismo no Espírito Santo, ele vem acompanhado com a manifestação do falar em línguas. Todos concordam com isso? Não. Mas essa é a marca do verdadeiro pentecostalismo clássico. Bem, aí na sequência temos o 1 Coríntios, capítulo 12, verso 7 a 11, que nos diz o seguinte, o verso 7 do capítulo 12 de 1 Coríntios. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Útil que tem a ideia daquilo que for necessário, daquilo que for útil, aquilo que funciona. Então, ou seja, os dons espirituais, eles são dados à igreja e cada um recebe de acordo aquilo que for útil, não para a pessoa, mas útil para o corpo. Ou seja, há um propósito divino em distribuir os dons espirituais para a igreja. Os dons espirituais são ferramentas espirituais para o bom andamento da obra de Deus. E o Espírito Santo, uma vez que Jesus prometeu o batismo no Espírito Santo, então é ele quem batiza com o Espírito Santo, e aqueles que são batizados recebem do Espírito Santo os dons espirituais, assim os pentecostais, nós pentecostais cremos. Então, os dons espirituais, o Espírito Santo distribui de acordo com aquilo que for útil, aquilo que, de fato, de acordo com a necessidade da igreja, de acordo com a necessidade do reino de Deus. E aí, na sequência do texto, dentro dessa distribuição dos dons, o verso 8 diz que, porque a um, pelo Espírito, o Espírito Santo, é dada a palavra da sabedoria. A palavra da sabedoria é falar da parte de Deus com a sabedoria não aprendida em livros, não aprendida na academia, mas é uma sabedoria vinda do alto, é dizer palavras que jamais desceram ao coração do homem, jamais desceu à mente do homem, é Deus falando de uma maneira sobrenatural por meio da palavra da sabedoria. Então, a um é dada a palavra da sabedoria, a outro a palavra da ciência, que é a palavra do conhecimento, é a palavra de trazer à tona, trazer às claras aquilo que até então não se tem conhecimento, essa é a ideia de ciência enquanto conhecimento. Então há o dom espiritual, que é a palavra da ciência, que Deus, através desse dom, e lembrando que aqui a palavra da sabedoria, a palavra da ciência, o próprio discernimento de espíritos, são dons espirituais, e dentre os dons, que alguns vão chamar de dons de revelação, está exatamente esses dons, como por exemplo, a palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria. Bem, então aqui nós temos que a um outro é dado a palavra da ciência, a outro é dado a fé é uma fé como um dom, uma fé sobrenatural. A fé, a outro é dado os dons de curar, mostrando aqui que a cura é um dom divino. E se o Espírito ele continuar agindo na vida da igreja, esse dom de cura como os demais, eles continuam em evidência, eles não ficaram no passado, pelo menos assim nós pentecostais cremos. Também a outro é dado os dons de operação de maravilhas, ou seja, a maravilha aqui é fazer algo que está além do natural, é mover a própria lei da natureza. Por exemplo, um morto voltar a viver, isso é impossível, mas o dom de maravilha ele pode fazer isso. Então, a palavra de operação de maravilhas, há outro dom da profecia, que é exatamente esse dom de poder profetizar, de trazer o conhecimento de Deus ao homem, no caso aí a igreja ou aquele para a qual a profecia está dirigindo, também é um dom, isso sobrenatural. Há outro discernimento de espírito, saber a ideia aqui de discernir espírito é a capacidade recebida por Deus, de alguém que recebe de Deus essa capacidade para conhecer qual o espírito que fala na boca da pessoa, ou seja, qual é a fonte daquilo que a pessoa faz e que a pessoa fala. Nem tudo aquele que fala em nome de Deus necessariamente está usado por Deus. Qual é a fonte que leva alguém a falar o que fala, a fazer o que faz? Pode ser o seu próprio espírito, um espírito maligno ou o espírito de Deus.
Então essa ideia aqui do dom do discernir o Espírito. A outra, a variedade de línguas, que é essa capacidade de falar em várias línguas, pode ser línguas de várias nações sem ter aprendido, mas seria isso, a ideia da variedade de línguas. A outra, a interpretação dessas línguas, porque não há edificação para os demais se eu falo em língua o tempo todo, mas não há quem interprete para que haja um conhecimento da mensagem, para que o entendimento se faça presente no grupo. Daí o apóstolo Paulo trazer uma doutrina, uma disciplina sobre o uso dos dons espirituais na igreja, mas não podemos menosprezar nem o dom da variedade de línguas e muito menos a interpretação de línguas. São dons que devem ser buscados. Mas aí o texto ele encerra dizendo: mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Aí o texto fica dizendo que é um só Espírito que opera isso, é um só Espírito, não são vários Espíritos, a fonte é a mesma, é o Espírito de Deus que reparte a cada um como ele quer, segundo aquilo que lhe apraz. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a introdução da lição vai nos apresentar o tema, né? Nesta lição bíblica vamos estudar a identidade pentecostal em sua relação com o Pentecoste bíblico. Contudo, nosso enfoque será mostrar de algumas sutilezas do erro que tem aparecido no meio do movimento pentecostal. No contexto de nossa igreja, o principal deles está relacionado à negação da atualidade dos dons espirituais e, de uma forma mais específica, a negação da doutrina do falar em línguas como evidência física do batismo no Espírito Santo. E aí nós vamos aqui abordar, eu já falei um pouco, mas basicamente a lição vai mostrar exatamente essa leitura dessa visão pentecostal clássica de que o batismo no Espírito Santo ele deve vir acompanhado com falar em línguas. Primeiro tópico, o Pentecostes bíblico. Primeiro subtópico, o Espírito prometido. O Antigo Testamento mostra a ação do Espírito Santo em diferentes momentos e sobre a vida de diferentes pessoas. Assim vemos o Espírito Santo do Senhor agindo na criação. Aí no livro de Gênesis 1:2, por exemplo, diz que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, desde a criação, nós já temos lá o Espírito de Deus se manifestando, e ele está presente no ato da criação. Aí também no livro de Êxodo, um outro texto muito interessante, Êxodo capítulo de número 31, os versos 2 e 3, Êxodo 31, 2 e 3, é interessante nós observar, porque no início desse capítulo, capítulo 31, versos 1 a seguir, diz o seguinte: depois disse o Senhor a Moisés: eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de U, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus no tocante à sabedoria, ao entendimento, à ciência, a todo ofício, para inventar obras artísticas e trabalhar em ouro, em prata e em bronze, e em lavramento de pedras para engaste e entalhadura de madeira, enfim, para trabalhar em todo o ofício. Que é muito interessante, porque aqui nós temos Deus capacitando alguém com o Espírito Santo, quando do momento de confeccionar obras finas ali para o tabernáculo, obras de arte, e agora Deus escolhe alguém e o capacita com o Espírito Santo. Então nós vemos aqui, algo que pode soar assim diferente, que o Espírito de Deus ele tem as suas multiformes sabedoria, muitas maneiras de trabalhar. Que nós temos o Espírito Santo usando alguém com um dom para curar, falar em línguas, etc. Mas também nós temos aqui um exemplo na Antiga Aliança, Deus capacitando alguém como um artífice para fazer peças que não havia um modelo aqui na terra. Todas as peças ali do tabernáculo
era de um modelo divino, era Deus quem dava essas peças e quem dava o modelo das peças. E esse mesmo Deus agora capacita essa personagem aqui, Bezalel, a fim de que ele, pelo Espírito Santo, ele se tornasse perito nessas obras para o tabernáculo. Então, mostrando que Deus ele tem várias maneiras de trabalhar. Talvez você faça algo com tanto esmero, você esteja fazendo algo e isso seja um dom da parte de Deus, seja uma capacitação para você estar utilizando no reino de Deus. Nós estamos tendentes a analisar os dons como se os dons do Espírito fossem apenas os 9 dons lá de 1 Coríntios. Às vezes ignoramos os dons ministeriais e muitos dons que estão na Bíblia ou que não estão na Bíblia, porque os que estão ali são apenas uma amostra, e limitamos o agir de Deus, o sobrenatural de Deus na vida de alguém. Quem sabe você faz um serviço na igreja, você não é reconhecido, mas você recebeu de Deus essa capacitação espiritual para fazer o que você faz. Para usar de misericórdia, para quem sabe confeccionar algo para a igreja, para fazer algo de maneira que ninguém faz, ninguém consegue fazer, somente você, porque você foi capacitado pelo Espírito de Deus. Portanto, procure descobrir o dom de Deus que há em ti e valorizar, e utilizar, e abundar no dom para o qual Deus te chamou e te capacitou. Amém? Louvado seja Deus. Portanto, temos aqui Bezalel sendo cheio do Espírito, parece ser um grande artífice. Também nós temos na Bíblia um outro exemplo, o exemplo de Gideão, tá em Juízes 6. Esse é um exemplo muito importante também para nós entendermos. Juízes capítulo 6, verso 34, nos mostra aqui Gideão, menor das menores tribos e menor na sua casa, mas diz o verso 34, mas o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão e tocando ele a trombeta, os abizeritas se ajuntaram após ele. Nós vimos aqui Gideão sendo escolhido por Deus, e ali ele faz prova com Deus, e a Bíblia diz que quando do momento da batalha de Gideão, ele ter que levantar para lutar contra os midianitas que oprimiam o povo de Deus, a Bíblia nos deixa bem claro que o Espírito de Deus, ele se apossou de Gideão. Gideão, então, ele foi cheio do Espírito do Senhor, mas o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão. Então, nós vemos aqui Gideão sendo usado por Deus para livrar o seu povo numa batalha. Também nós temos o exemplo de Jefté, em Juízes 11. É um outro exemplo também muito importante, Juízes 11, verso de número 29. E acho interessante esse texto, porque mostra a história de Jefté, que Jefté, o gileadita, era um homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Gileade era o seu pai. Então Gileade teve esse filho, Jefté, fora do casamento, e quando a esposa de Gileade teve outros filhos, esses acabaram expulsando Jefté da sua companhia, porque alegando que eles não herdariam com eles, uma vez que ele era filho de uma outra mulher, era filho de uma prostituta, era um bastardo. E ele foi então expulso da companhia de seus irmãos, e ele saiu, e diz que ajuntou-se a ele homens desamparados, homens maus, homens que de fato viviam à margem da sociedade. E esses homens, eles acabaram se ajuntando a Jefté, e ele formou, na verdade, uma espécie de um grande bando. Ele se tornou um grande líder desse povo que não tinha, vamos dizer assim, nenhum amparo social. Mas é importante porque nós vimos agora que Deus, então, ele manda chamar Jefté para uma obra específica. E aí em Juízes 11, 29, diz o seguinte, que então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, de modo que ele passou por Gileade e Manassés, e chegou a Mispá de Gileade, dali foi ao encontro dos amonitas. Então Deus agora capacita Jefté exatamente para poder vencer os amonitas, os inimigos do povo de Deus. Jefté é desprezado, ignorado, expulso do convívio dos seus irmãos,
Porém, agora o Espírito de Deus escolhe exatamente Jefté e capacita-o para uma grande obra. Isso mostrando que Deus não faz acepção de pessoas. Quando Deus dá ordem a Pedro para ir até a casa do centurião Cornélio, orar por ele, que Deus o havia escolhido, Pedro, ele achava estranho que Deus escolhesse um gentio. Porém, quando o Espírito de Deus baixou naquele lugar, quando o Espírito de Deus ele manifestou na vida de Cornélio, dos que ali estavam, e eles foram cheios do Espírito e começaram a profetizar e a falar em línguas, Pedro ele pôde reconhecer que de fato Deus não faz acepção de pessoas. Para Deus não há pessoas indignas, impuras, que ele não possa escolher e capacitar com o seu Espírito. Então, quem sabe você se sente o menor do grupo, incapacitado, até mesmo está distanciado do caminho do Senhor, nunca teve ainda um encontro com Deus, mas o Senhor, ele pode te chamar, ele pode te escolher, ele pode te levantar, basta você abrir o seu coração para ele. Então o Senhor aqui usa esses exemplos mostrando que ele não faz acepção de pessoa e que ele usa na sua obra conforme os seus propósitos. Bem, então temos esses exemplos aqui na Antiga Aliança. Porém, é interessante observar que na Antiga Aliança há uma excepcionalidade da ação do Espírito, ou seja, de uma forma mais específica, o Espírito de Deus no Antigo Pacto atuava em vida de pessoas escolhidas para obras específicas, como nesses casos aqui, reis, profetas e sacerdotes. Havia toda uma delimitação, mas só que a promessa de Deus lá na Bíblia já era que Deus enviaria, isso já no Antigo Testamento, que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Então nós vamos ver exatamente que essa promessa, que está no livro de Joel, capítulo 2, ela veio se cumprir exatamente no dia de Pentecoste, que foi o alvo da lição, da leitura bíblica que nós lemos. Então em Joel, no capítulo 2, o verso 28, nós temos o seguinte: acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos anciãos terão sono, e os vossos mancebos terão visão. E também sobre os seus servos, sobre as suas servas, naquele dia derramarei o meu espírito. Aqui Deus mostrando que no futuro o derramar do Espírito não seriam para pessoas específicas, profetas, reis, sacerdotes, juízes, não, seriam para todos, inclusive para os servos e os servos dos servos de Deus. Aqui o texto é bem claro, ó. E também derramarei sobre os servos e as servas naquele dia, ou seja, não somente para os pais e os filhos, mas também para os servos e as servas, ou seja, para todos é a promessa do derramamento. Aí o subtópico 2, o Espírito derramado. No Novo Testamento, entretanto, é que as promessas a respeito da vinda do Espírito Santo têm cumprimento. O profeta Joel profetizou, como nós falamos, e se derramar de forma copiosa. Essa promessa teve seu cumprimento no dia de Pentecoste e é identificada como batismo no Espírito Santo, aquilo que falei. No Pentecoste observamos que o Espírito é derramado sobre toda a carne, sem distinção de sexo, raça ou idade. Isso mostra a universalização da promessa de Deus. Todos os que creem, e não apenas alguns escolhidos, podem ser revestidos pelo Espírito Santo, diferentemente do Antigo Pacto, no qual apenas pessoas especiais, escolhidas por Deus, tinham o privilégio de serem usadas por Deus. No Novo Pacto, a partir do Pentecoste, Deus derrama o seu Espírito sobre todo o seu povo. Agora todos poderiam cumprir a missão de proclamar a mensagem de seu reino. Louvado seja Deus. Vou para o segundo tópico, vou tentar agora adiantar por causa da minha garganta, mas eu creio que o suficiente ou o básico eu já tenha contemplado. O distintivo pentecostal de nossa igreja, aqui falando mais especificamente da igreja pentecostal, aqui no caso da Assembleia de Deus, mas que não é uma exclusividade só da Assembleia de Deus. Inclusive boa parte das igrejas aí
renovadas, elas também creem na atualidade não só do batismo como do falar em línguas. A atualidade dos dons espirituais. Agostinho de Hipona, 354 a 432, introduziu na igreja o erro doutrinário de que os dons haviam cessado. No entendimento dele, os dons de fato existiram, contudo haviam sido restritos ao período apostólico. Traz informação sobre Agostinho e que os dons de fato existiram, mas que havia encerrado, era algo mais para os apóstolos e não havia mais uma atualidade, no caso, nos seus tempos. E muitos compraram essa ideia e continuam defendendo até hoje. Esses ensinos moldou o catolicismo medieval e mesmo com o advento da reforma luterana, os reformadores não conseguiram se desencilhar dele. No caso aí, mesmo depois da reforma, houve alguns que mantiveram, vamos dizer assim, a nulidade do falar em línguas como evidência do batismo no Espírito Santo. E aí ele vai dizer aqui, o comentarista, que o movimento pentecostal ele surge posteriormente como uma resposta a esse desvio doutrinário. Eu não expressaria dessa forma, que o movimento pentecostal surgiu como uma resposta à questão do erro doutrinário, do não crer no batismo do Espírito Santo e a consequente evidência do falar em línguas, porque se eu disser isso, que o movimento pentecostal surgiu, vamos dizer assim, propriamente como resposta a isso, eu estaria dizendo que foi algo premeditado, e não foi. Então eu penso que aqui o comentarista ele foi infeliz ao afirmar isso. Talvez seria melhor ele dizer que na providência divina, no tempo de Deus, surgiu, né, aqueles que tiveram a experiência, um revestir maior do Espírito Santo, algo que já acontecia em outras partes e chegou aqui, no caso, na América, no Brasil, e que foi vamos dizer assim, foi um propósito divino para que também o movimento pentecostal, não precisa ter necessariamente nome, mas que o Espírito Santo não ficasse apenas na teoria ou no passado, ou para demonstrar, melhor dizendo, dentro do propósito divino, que ninguém segura o movimento do Espírito. Então, não defendo, como o comentarista coloca, que o pentecostal surgiu como uma resposta a esse desvio doutrinário do não crer na evidência do falar em língua como prova de que alguém foi batizado com o Espírito Santo. Não creio dessa forma. Eu penso que o movimento pentecostal ou a manifestação do Espírito Santo, como seria o mais correto, de uma maneira assim grandiosa, o falar em língua, como os dons, etc. Eu creio que foi uma obra do Espírito Santo que aconteceu uma vez inaugurada no Pentecoste. Ela continua presente e é uma realidade até que a igreja ela seja arrebatada. Seria o mais correto isso, e não como uma resposta premeditada a um erro doutrinário. Bem, os pentecostais não somente creem que os dons estão vigentes na igreja, como os exercem. Nossa igreja emerge na história dessa gigantesca explosão do reavivamento dos dons espirituais. Aqui fala um pouco sobre a declaração de fé, no caso aqui da Assembleia de Deus. Na sua declaração de fé das verdades fundamentais de 1916, as Assembleias de Deus, no caso, confessam que todos os crentes têm o direito e devem sinceramente buscar a promessa do batismo, a promessa do Pai, que é o batismo no Espírito Santo. E aí fala Espírito Santo com fogo. Aqui é uma afirmação que merece uma certa ressalva, porque uma coisa é o batismo com o Espírito Santo, outra coisa é o batismo com fogo. Na verdade, dentro dos estudos teológicos, são experiências distintas. Jesus veio batizar, prometeu de fato que batizaria com o Espírito Santo e com fogo, sim. Porém, o batismo com o Espírito Santo, para boa parte ou a maioria dos teólogos,
é uma promessa que diz respeito à igreja, a esse encher do Espírito, e o fogo diz respeito ao juízo que Jesus trará sobre toda a terra. Não vou entrar no mérito da questão, mas aqui merece uma ressalva quando diz que na profissão de fé aqui da Assembleia de Deus, aconselha o crente a buscar o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Então acho que não é muito feliz essa afirmação, a não ser que haja uma explanação melhor do conteúdo. Como falei uma vez, que analisa-se o ato de batizar com o Espírito Santo e batizar com fogo como experiências distintas. O Espírito Santo sendo esse revestimento da graça, e o fogo uma ideia do juízo de Deus. Mas, é claro, há linhas e linhas de pensamento. Afirma ainda que o batismo no Espírito Santo afirma ainda que com o batismo no Espírito Santo vem um revestimento de poder para o serviço, a concessão dos dons e o uso no trabalho ministerial. E que essa experiência maravilhosa é distinta, no caso da salvação, como eu já falei, e subsequente à experiência do novo nascimento. Então, para os pentecostais e boa parte dos neopentecostais, o batismo no Espírito Santo é diferente da experiência de salvação. Subtópico 2. As línguas como evidência. A Declaração de Fé das Assembleias de Deus de 1916 afirma que o batismo dos crentes no Espírito Santo é testemunhado pelo sinal físico inicial de falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes dê capacidade de falar. O falar em língua, nesse caso, é o mesmo em essência que o dom de línguas, mas diferente no propósito e no uso, aquilo que abordei a princípio. Mas aqui a ideia principal desse tópico é mostrar o falar em línguas como evidência do batismo no Espírito Santo. Nenhum pentecostal da primeira geração tinha dúvida quanto a isso. Tanto William, bem como Gunnar Ving e Daniel Berg, pentecostais da primeira geração, aí os clássicos, criam e pregavam com convicção essa doutrina. Contudo, nos dias atuais, esse ensino tem dado sinais de enfraquecimento. Isso por conta de ensinamentos sutis que negam a doutrina das línguas como evidência inicial do poderoso batismo pentecostal. A sutileza está em dizer que o falar em outras línguas, de fato, existe, contudo não é para todos. Esse desvio doutrinário tira a convicção do crente de que esse dom seja para ele. Não há dúvida, na dúvida ninguém recebe nada. Se fica duvidando, aí ninguém vai buscar. No entanto, a doutrina das línguas como evidência inicial do batismo no Espírito Santo é inegociável para os pentecostais. E, finalmente, o último tópico, mantendo a chama pentecostal acesa. Primeiro subtópico desse último tópico. Fidelidade às Escrituras. Uma marca distintiva dos pentecostais clássicos ou históricos era o seu amor e fidelidade às Escrituras. Claro, não é uma prioridade só dos pentecostais clássicos. Também de outros que não são pentecostais também amam a Escritura, batista, presbiteriano, etc. Mas aqui está falando mais especificamente dos pentecostais. Já foi dito que o movimento pentecostal surgiu em um contexto de reação ao liberalismo teológico. Já falei, dei minha opinião, não concordo que seja uma reação, porque não foi nada assim deliberado. Uma das características do liberalismo teológico era o secularismo, que negava a infalibilidade e a inerrância das Escrituras. Para os pentecostais, a Bíblia é a inerrante e infalível palavra de Deus. É claro que o cristianismo bíblico, e aí não é só o pentecostal, ele sempre levantou e sempre há de se levantar contra esse liberalismo teológico, onde tenta equalizar, onde tenta, de uma certa forma, relativizar a autoridade da Bíblia. Isso, combater esse liberalismo teológico é o dever não só dos pentecostais, mas de todo cristão verdadeiramente bíblico, de toda igreja bíblica, louvado seja Deus. Sem dúvida, o afrouxamento doutrinário e a consequência negação
da atualidade dos dons espirituais são marcas que mostram que segmentos do movimento pentecostal contemporâneo estão se distanciando da palavra de Deus. Todo desvio doutrinário, bem como toda heresia, existe por conta da negação ou acréscimo de algumas coisas às Escrituras. Como dizia certo teólogo, as Escrituras não precisam de penduricalhos, precisamos voltar às Escrituras, louvado seja Deus. O último subtópico, exercício dos dons espirituais. Como nos dias do profeta Samuel, em que as visões não eram frequentes, assim também os dons espirituais parecem ter se tornado algo extremamente raro entre muitos pentecostais. Isso aqui é muito interessante, que aqui nos dias de Samuel, as visões não eram frequentes. Na atualidade, a manifestação pura, não estou dizendo aí manifestações estranhas, mas a manifestação pura do Espírito Santo não é algo mais frequente, inclusive no meio daqueles que se dizem pentecostais ou renovados ou neopentecostais. O movimento não pode existir somente com uma doutrina árida. Ele deve se expressar no dia a dia através do exercício dos dons espirituais. O medo de possíveis abusos não serve como desculpa. Não podemos rejeitar as verdadeiras manifestações do Espírito por temer as falsas. Isso aqui é muito interessante. Existem alguns movimentos religiosos aí renovados, principalmente, que com medo do falso acabam rejeitando o verdadeiro, fechando a porta para o verdadeiro. Mas não podemos rejeitar o verdadeiro com medo do falso. É pela experiência com o verdadeiro que nós vamos poder, de fato, dizer não para aquilo que é falso. Bem, eu vou ler a conclusão, realmente já deu, eu não tenho mais condição. Louvo a Deus que já falei aí 50 minutos. A conclusão nos diz: nessa lição vimos que o movimento pentecostal possui sólida fundamentação bíblica. Vimos também que, como um movimento do Espírito, o pentecostalismo está inserido dentro de certo contexto histórico. Isso o fez consciente de sua missão. Contudo, após um século de seu advento, lá no século I, pós-século I, o movimento passou a dar sinais de enfraquecimento, de esfriamento. Não há dúvida de que o enfraquecimento doutrinário e até mesmo desvios teológicos que nega a manifestação dos dons espirituais está na gênese desse processo. Então aí a falta de experiência com Deus e com a manifestação do Espírito está ligada diretamente a um desvio doutrinário. Um homem tem fugido da Bíblia, de uma teologia bíblica, e aí outras teologias têm tomado conta, e infelizmente a gente percebe que a igreja, no seu aspecto organizacional, ela tem se desviado cada dia mais do Evangelho, da pureza da palavra de Deus. Mas que nós possamos voltar à Bíblia, voltar ao verdadeiro Evangelho e desfrutar do movimento do Espírito, desfrutar de uma vida cheia do Espírito, porque a manifestação do Espírito, sentir a presença de Deus no meio da igreja, por meio do batismo no Espírito Santo, os dons espirituais, sentir de fato Deus falando no meio da igreja, é algo maravilhoso. Uma coisa é cantar, uma coisa é pregar, uma coisa é orar, apenas tomado pela teoria. Outra coisa é fazer isso na unção do Espírito. Que Deus nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando no teu coração. Oreis por nós, em nome de Jesus. Obrigado por tudo. Deus abençoe a tua vida e a tua família, em nome de Jesus. Amém.